glória e louvor, Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Queria que você abrisse a palavra em Mateus capítulo 22, versículo 36. Mateus 22, 36. Nessas últimas semanas, nós estamos falando sobre avivamento, nós estamos no nosso Aviva, né? E o que acontece? Eu estava orando a Deus, pedindo direção, para que realmente Ele pudesse nos guiar. Para que Ele pudesse nos guiar, para que nós pudéssemos realmente ser avivados, sabe? O que mais nós temos visto são pessoas com potencial grande, que Deus tem propósitos, pessoas que Deus quer fazer uma obra poderosa através da vida delas e na vida delas. Porém, nós vemos o quê? Eu costumo falar muito sobre isso, né? Às vezes você vê uma pessoa com potencial 10, que ela está utilizando o potencial 3, e você fica, cara, ela tinha que chegar a 10, mas que não chegasse a 10, mas que chegasse a 8, chegasse a 7, 9, mas 3 é muito pouco. E é muito normal nós vermos isso, sabe? Pessoas que têm um grande potencial nos céus, porém, espiritualmente estão dormindo, mortas espiritualmente. Talvez a vida tenha batido, a vida tenha, deixado machucados. E a preocupação que nós estamos tendo é que a igreja do Senhor seja avivada. Deus quer que você seja levantado. Deus quer que você possa viver os sonhos dele para a sua vida. Sabe? Deus não quer ver você vivendo uma vida mesquinha. Deus não quer ver você, vivendo uma vida sem graça, que muitas vezes é o que acontece. Nós vamos nos embolando dos nossos traumas, das nossas frustrações, nós vamos nos embolando com as coisas da vida, e eu costumo dizer, esse mundo ele bate forte, ele bate mesmo na gente, bate forte. A missão dele é matar a gente, não simplesmente matar por físico, mas matar espiritualmente, para que a gente possa viver uma vida ruim. Então, a nossa missão é o quê? É fazer com que nós possamos avançar. Nós precisamos olhar para os céus e sermos avivados. Nós precisamos olhar para os céus e descobrir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu não quero viver uma vida mais ou menos, sabe? E essa é uma pergunta que você precisa fazer para você mesmo. Que tipo de vida você quer viver com Deus? Você quer viver conforme um padrão que esse mundo tem colocado sobre a sua vida? Ou você quer viver conforme o padrão que Deus quer colocar para você? Você quer viver aquilo que o mundo tem lançado sobre você? Ou você quer viver conforme o que a palavra de Deus tem lançado sobre a sua vida? E o que nós precisamos fazer? A minha oração era, Senhor, me mostra o que falar. Porque nós precisamos sair daqui avivados. Nós precisamos sair daqui cheios do poder de Deus. Nós precisamos sair daqui pegando fogo na presença do Senhor. E Deus falou o seguinte para mim: Felipe, é necessário que a minha igreja, os meus filhos, voltem ao básico. Voltem ao que é mais importante para mim. E o resto eu vou completar. Se vocês voltarem ao básico, eu vou fazer com que vocês possam viver o sobrenatural. Se vocês olharem para aquilo que eu ensino na palavra, eu vou fazer com que vocês sejam avivados. E ninguém vai poder travar. Amém? E eu queria ler com vocês o que está escrito em Mateus capítulo 22, versículo 36. Vamos lá, está escrito assim: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ama o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração,
de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Sabe, é algo tão básico, mas tão complexo, e que guia a nossa vida, ou precisaria guiar a nossa vida. Vamos por partes, tá? Primeira coisa que nós vamos falar é o primeiro mandamento: ame a Deus de todo o seu coração. Perdão. O que é amar a Deus? Dizer que você o ama? Até aqueles que não creem em Jesus dizem que amam a Deus. Dizer que você é uma boa pessoa, que você tenta seguir aquilo que Deus está falando? Até as pessoas lá de fora são bons cidadãos e dizem que amam a Deus. O que é amar a Deus na realidade? É olhar para Ele e se preocupar com o que Ele se importa. O que é amar a Deus? Amar a Deus é... A Raíza sempre fala isso para mim, né? Não adianta você falar. O mais importante é aquilo que você faz. O que você faz fala mais do que o que você fala. Sabe? Então, por exemplo, vamos dizer aqui sobre um casal, por exemplo, tá? Tudo aquilo que você falar para seu namorado, para sua namorada, para sua esposa, seu esposo, é uma coisa. Mas o que você faz é que realmente diz se você ama ou não. Correto? Sobre uma amizade, o que você fala, as palavras levam ao vento. Mas o que você realmente faz é aquilo ali que realmente importa. Porque tem muitos amigos que quando está tudo bem, está tudo maravilhoso, todo mundo junto, todo mundo próximo. Mas quando a coisa pega, some todo mundo. Eu não vou falar nome, eu fui fazer uma visita uns dias atrás, e tinha uma pessoa que está passando por uma luta, um monte de gente subiu, mas alguns amigos permaneceram próximos. Cara, isso é amizade, sabe? É no momento da luta, tá ali. E não é estar ali só para, estamos juntos, bota tapinha nas costas, não. É mais que isso. É estar junto. Isso é o verdadeiro amor. Não é de palavras, mas é de ações. Então, o que acontece? Com Deus é a mesma coisa. O que é amar a Deus? São as ações que você vai fazer para o seu Deus. Falar que ama, todo mundo diz que ama. Até quem não conhece Deus direito diz que ama a Deus. Não, eu amo muito a Deus. Mas não sabe nem o que é o seu amor, não entende nada. Agora, o que deve nos diferenciar daqueles que são criatura, nós que somos filhos, é as ações que nós vamos fazer perante o nosso Deus. O dia que você deixar de fazer alguma coisa, porque você ama Deus. Eu sempre falo para a Raíza, né? Sobre o lance até de traição. Eu falava, hoje eu não preciso falar, que graças a Deus já passou o tempo disso, né? Há muito tempo. E eu falava para ela o seguinte: olha, eu te amo, eu tenho amor por você danado. Cara, eu tenho muito medo de te magoar, de te entristecer. Mas a certeza que você tem sobre isso, não é só o amor que eu tenho por você, mas é o amor que eu tenho por Deus. Porque eu nunca diz nunca, porque a gente acaba cometendo erros, né? Ninguém é perfeito, todo mundo vai cometer erros. Nós vamos desagradar a Deus mesmo que a gente não queira. Isso não tem para onde correr. Porém, o amor que eu tenho a Deus pesa muito nessa balança. Para não desagradá-lo. Mais que não te desagradar, eu me preocupo mais com não desagradar a Deus. Você entende? Amor a Deus. Então, quando você deixa de fazer alguma coisa porque você ama Deus. Quando você se preocupa com as coisas que Ele se preocupa. Se você abrir aí, Mateus 6:33, diz o seguinte, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas.
O que isso significa? Busque as coisas de Deus, se preocupe com as coisas de Deus e Ele vai se preocupar com as suas. Ame a Deus de tal forma que você vai olhar para Ele e Ele vai olhar para as suas coisas. O amor, ele não é feito de palavras. A nossa sociedade hoje, eu costumo dizer que a nossa sociedade é a sociedade do Instagram, né? É aquela sociedade de aparência. Você olha no Instagram, está tudo lindo, maravilhoso. Tudo, tem os melhores relacionamentos do mundo. São as pessoas mais felizes do mundo. Há um tempo atrás, vi um rapaz aqui, não vou dizer o nome, óbvio. Ele falou, pastor, ele falou exatamente nesses termos. Aquilo que eu mostro lá no Instagram, não é nada daquilo. Eu estou com vontade de cometer suicídio, eu quero me matar, eu estou infeliz. Mas lá eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque senão nós nos tornamos quem? As pessoas das redes sociais, sabe? Nós precisamos amar a Deus, entenda, não estou falando para você não falar de Deus, fale de Deus a todo momento, onde você puder falar, fale. Mas não é só por falar, é por agir, sabe? Ação. O amor, ele precisa de ação. Nós precisamos, primeira coisa, amar a Deus de todo o seu coração. Nós precisamos amar o que Deus faz. Você já parou para pensar se você ama o que Deus faz da sua vida? Porque quem aqui pai ou mãe? Quem aqui é? Eu sou pai ou sou mãe? Vocês amam o filho de vocês? Muito ou pouco? Não é muito, né? Vocês amam, né? Cara, vocês fazem tudo aquilo que os seus filhos querem, que eles querem fazer? Não, por quê? Porque vocês sabem o que é melhor. Então, às vezes, Deus vai falar, não é por aí. E você ama isso? Você continua amando Deus mesmo assim? Você está entendendo? Você continua amando Deus quando Ele diz que não é por esse caminho, que você tem que mudar tudo na sua vida? Você continua amando Deus quando Ele destrói todas as suas bases e quer te fazer começar uma vida nova? Até onde você ama Deus? Porque muitas vezes, sabe o que está acontecendo? Na nossa sociedade, é por conveniência. Você ama Deus enquanto Ele está fazendo o que você quer. E às vezes a gente bota a culpa no diabo. Não, o diabo que está fazendo, não, é Deus que está pegando e está mudando tudo. Deus quer mudar a sua vida, Ele quer te avivar, Ele quer transformar a sua vida. Sabe o que Ele vai fazer? Ele vai mexer em todas as suas bases para que você possa ser uma nova criatura. Você está entendendo? Então, é necessário a gente compreender o seguinte: nós precisamos amar Ele pelo que Ele é e amar o que Ele faz. Nunca duvide dos propósitos de Deus na sua vida. Muitas vezes a gente se perde, porque Deus nos deu uma promessa e nos deu uma palavra. Só que, muitas vezes essa palavra, essa promessa demora a se cumprir. Porque não é o nosso tempo, é o tempo dele. E quando demora a se cumprir, sabe o que a gente faz? A gente acha que Deus não quer abençoar a gente. A gente acha que Deus se esqueceu da gente. E a gente culpa Deus pelos nossos próprios erros, porque a gente está no meio do caminho, tentando desistir e fazendo aquilo que é ao contrário aos olhos dele. Você entende? Amar a Deus sobre todas as coisas é amar até quando Ele diz não. É amar quando você não entende o que Ele está fazendo. É amar pelo que Ele é. Você olha para Deus e sabe o seguinte: Senhor, eu estou passando por tudo isso aqui, mas eu sei que o Senhor tem tudo que é de bom para mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até quando Ele puxa a nossa orelha, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Até quando Ele diz não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o amor, ele não é feito só de palavras, é feito de ações. Amar a Deus é amar. Eu vou precisar acelerar um pouco, tá, gente? Senão não vai dar tempo. Amar a Deus é amar os seus propósitos para a nossa vida. Você ama o propósito que Deus tem para você?
Ou você está fugindo dos propósitos de Deus? Qual o propósito que Deus tem para a sua vida? Você ama, você abraça, ou você está fugindo até hoje? Porque Deus fala, é por aqui que eu quero você. Aí você diz, não, a gente está igual o Matrix, né? Viu, o Neo? O tiro vem, vem o propósito, você dá aquela fugidinha assim e escapa. Né? Por quê? Porque é mais prático para a gente. A gente está amando a nós mesmos, não a Deus. A gente está amando aquilo que a gente imagina, não os propósitos de Deus. Isso aqui não é para mim não. Mas se Deus falou que é. Ele vai fazer. Mas eu preciso ser transformado. Então Deus vai transformar. Eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. Ele vai mudar. Deus, Ele vai te dar todas as ferramentas para você cumprir os propósitos dEle. Sabe? Amar a Deus é amar os seus propósitos. Ele tem propósitos para a nossa vida. Nós temos que abraçar isso e amar. Mesmo que às vezes o propósito seja pesado. Mesmo que às vezes o propósito seja pesado. Ame os propósitos de Deus. Sabe? Segunda coisa. Depois que falou sobre amar a Deus, qual o segundo propósito? Amar o próximo como a si mesmo. É fácil amar as pessoas que estão próximas a gente? Amar quem a gente ama é mole. O problema é amar quem a gente tem dificuldade de relacionamento, né? As pessoas são fáceis, gente? Não, lidar com gente é muito difícil. Porque quando você lidar com qualquer pessoa, você não está lidando simplesmente com a carcaça que a gente vê. Mas você está lidando com uma bomba de traumas que estão ali dentro. Uma bomba de medos que aquela pessoa tem. Uma bomba de sentimentos que a pessoa tem por dentro. Que a gente não compreende. Mas toda vez que você lida com alguém, você também lidar com os traumas dela. É interessante que para uma pessoa, por exemplo, que nunca teve um problema, por exemplo, de traição, a pessoa se sente muitas vezes tranquila e segura. Mas uma pessoa que teve um problema de traição, quando você tocar na ferida, a pessoa desaba. Cada um é de um jeito diferente. Eu costumo dizer que nós temos, todos nós, cada um de nós, temos um monstro diferente dentro da gente. E de vez em quando esse monstro ele aparece. De vez em quando esse monstro ele quer sair. O monstro nunca morre. Ele sempre dorme. A gente bota ele para dormir. Sabe? Vocês estão compreendendo? Então, por exemplo, tem pessoas que quando estão mal, tem pessoas não, todo mundo que estiver mal, até mal com Deus, distante de Deus, sabe o que vai acontecer? Os monstros vão crescer. De manhã, isso aqui todo mundo já conhece bastante essa história. Mas vocês conhecem a história do cachorro? Do cachorro branco e do cachorro preto no ringue de luta? Um dono, ele sempre levava os dois cachorros para o ringue de luta. E ele sempre acertava quem vencia. Quando ele falava, é o branco vencia. Daqui a pouco no dia seguinte ele falava, não, agora vai ser o preto vencia. E ele sempre acertava e todo mundo ficava, como é que esse cara sabe qual dos cachorros vai vencer? Porque não é sempre o mesmo. Como é que ele sabe? Aí um dia perguntaram a ele, como você sabe quem vai vencer? Como você sabe sempre quem vai vencer? Aí ele fala, aquele que eu sempre aposto é o que eu deixo mais forte, eu deixo ele comer, o outro eu deixo com fome. Porque aquele que está forte sempre vai vencer aquele que está fraco. E na nossa vida é a mesma coisa. Se você estiver bem espiritualmente, Deus vai estar mais forte na sua vida. Se você estiver espiritualmente fraco, a tua carne vai estar forte. E a tua carne aparece um monstro. Cada um tem o seu monstro. Eu tenho o meu monstro. Cada um de nós, cada um de vocês. Você tem o seu monstro. Você está entendendo? E é interessante que você precisa compreender, enxergar esse monstro em você. Porque toda vez que você vê ele aparecer, você fala, opa, volta a dormir. Fica quieto aí no teu canto. Porque ele vai tentar aparecer.
E geralmente esses monstros estão ligados aos seus traumas, ligados às situações que você já viveu, sabe? Ligado a cada coisa que acontece na nossa vida, os seus medos, os seus receios, sabe? Os nossos monstros estão ligados a isso. Então vamos lá, amar o próximo. Amar o próximo, ele não é fácil. Por quê? Porque cada um tem uma visão diferente e cada um enxerga a coisa de uma forma diferente. Nós aqui na igreja, nós sempre conversamos com alguns membros, né? E toda vez que você conversa, por exemplo, conversa com um casal. Pega um casal para você conversar. Se você conversar separadamente, você vai compreender que está todo mundo certo e todo mundo errado. Geralmente. Por quê? Não balança a cabeça, não. Raíza está aqui, ó. Não, ela que está sempre errada. Não, gente, eu vou ter que contar essa. Essa eu vou contar. Essa eu vou contar. Vou contar aqui só. Caiu aqui, ninguém vai gravar agora não, tá? Lá em casa teve uns dias atrás aí, umas semanas atrás, né? A gente estava falando mais alto um com o outro, mas nada demais, normal. Aí, a gente tem uma filha desse tamanho, né? A Laila, a cachorra desse tamanho. Para mim, ela é labrador com Rottweiler, ela é enorme. Né? Mora dentro do apartamento com a gente, ela dorme do meu lado da cama. Enfim, a gente denga bastante, sabe? Aí, a gente estava... Raíza depois vai cortar meu pescoço fora. Aí, a gente falou um pouquinho mais alto, ela não está acostumada com isso. Ela foi lá para o cantinho da sala, ficou lá no cantinho lá da varanda, ficou quietinha. Vocês acreditam que quando acabou o turista, a gente consertou, resolveu o problema, tal, ficou tudo calmo. A Laila ficou sem falar, sem olhar para a cara da Raiz uns 2, 3 dias. Eu falei, aproveitei, viu quem estava errada? Viu? É engraçado isso, né? Como é que o bicho sabe, cara? É um troço muito interessante. Enfim, bicho é inteligente, viu? Brincadeira, gente. Eu acho que eu estava errado, mas tudo bem. Vamos lá, mas ela me defendeu, ela me protegeu. Vamos lá. E agora? Vendo? Visões diferentes, tá vendo? Ela está dando uma visão diferente de mim. Mas o que são visões diferentes, gente? Quando você está lidando com outra pessoa, ela não enxerga da mesma forma que você. Você está entendendo? Às vezes, uma coisa que você fez para essa pessoa vira um mundo, vira um problema seríssimo, para você é besteira. Mas por quê? São visões diferentes, sabe? Então, nós temos que tomar cuidado. Quando nós lidamos com pessoas, quando nós falamos sobre amar o próximo, você tem que entender uma coisa. Amar o próximo não é fácil. Cada um vai ter uma visão diferente. As pessoas vão te machucar. E sabe por que elas vão te machucar? Elas vão te machucar por causa das dores delas. Na maioria das vezes, os problemas que você enfrenta com pessoas são por causa das dores delas. Isso nunca fica explícito. Mas eu já vi pessoas que, por exemplo, quando ativam o modo monstro, se eu posso dizer assim, elas ficam mais grossas, elas começam a falar até diferente. Tem gente que fala para mim, por exemplo, pastor, eu não queria fazer isso, não queria falar assim, mas eu falei. E aí? Eu não vi que eu falei, eu não vi que eu fiz isso. E aí? Por quê? Porque ativou. Ativou, muda tudo. Você está entendendo? Nós precisamos tomar cuidado, porque o monstro que está dentro de nós, se ele aparecer, ele vai fazer coisas que... Por isso, por exemplo, que nunca é bom uma discussão quando você está fora da razão. Porque você vai falar coisas que você não queria falar. E automaticamente você vai machucar alguém que você não queria machucar. E depois que machucou. Você está entendendo? Então, é muito importante a gente compreender isso. As pessoas elas vão te machucar não porque elas querem, não porque foi planejado, não. Elas vão machucar por causa das dores delas. E aí? A palavra diz que nós temos que amar, sabe? Amar o seu próximo não é por causa da pessoa. Às vezes as pessoas confundem isso. Quando a palavra diz que nós precisamos perdoar, que nós devemos amar, a palavra diz para perdoar quantas vezes? 70 vezes 7, Jesus.
Isso quer dizer que as pessoas vão errar muito com você. Há pessoas que erram mais. Mas você deve perdoar quantas vezes? 70 vezes 7. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você não perdoa e você não ama por causa da pessoa. Você perdoa e ama por causa de você. Porque quando você tira isso do seu coração, você começa a viver uma vida liberta, uma vida livre. Vocês estão entendendo? Às vezes você vai perdoar alguém que não quer mudar. A pessoa não quer mudar, ela não quer fazer nada diferente, mas você vai perdoar ela. Você está entendendo? Então, o que acontece? Nós precisamos estar atentos a isso. Quando você ama, não por causa da pessoa, mas sim por causa de você mesmo. Agora, uma coisa interessante. Amar não significa que você vai estar sempre no mesmo caminho. Oi? Vontade de perder essa bochecha, né? Amar não significa que você vai estar sempre no mesmo caminho. Entenda, gente, olha só. Toda vez que você tiver propósitos, e são propósitos unidos a outras pessoas, vocês vão sempre se esbarrar pelo caminho, vocês vão sempre juntos pelo caminho. Só que há pessoas que elas vão te machucar. Há pessoas que não querem estar do seu lado ou viver no mesmo propósito. Vocês conhecem alguém assim na sua vida? Alguém que te fez mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Quantas vezes você vai perdoar ela? 70 vezes 7. Você vai perdoar ela 70 vezes 7. Mas andar lado a lado é uma escolha. E você precisa sempre escolher quem está do seu lado. É igual, por exemplo, você que está namorando, tá? Você está namorando. Aí você está lá com aquela pessoa. Namorar serve para quê? Para você conhecer a pessoa com quem você vai casar lá na frente. Você não namora por namorar. Ah, vou namorar, beija na boca, ponta acabou. Não, não. A palavra diz que é para você fazer o quê? Para você conhecer. Sabe? Aí, você olha para aquela pessoa e você vê que ela tem um caráter duvidoso. Você perdoa uma vez. Perdoa a segunda vez. Quando você olha, você pensa o quê? Aí, quando vai a terceira vez, você deve perdoar. Mas você já percebeu que aquela pessoa não é certa para estar do seu lado, para você casar. O grande problema é que muitas vezes, a gente por estar apaixonado, a gente por estar com uma visão diferente, o que a gente faz? A gente, vamos, eu amo. Mas você já viu que não é a pessoa ideal. Então o que acontece? Namorados. Você tem que falar, não é esse caminho que eu quero seguir. Isso acontece em namoro. Isso acontece em amizades, propósitos, trabalho. Eu sempre falo que todo mundo que quer se tornar sócio de alguém, eu sempre falo, cuidado. Sociedade é um problema sério. Porque sociedade existe, é uma aliança. E até quando você se une a alguém, bênçãos e maldições estão ligadas nessa aliança. Então, se você está fazendo uma sociedade e você tem bênção e a pessoa tem maldição, você vai ter problema nisso, correto? Você está entendendo? Então, amar não significa você seguir o mesmo caminho e andar lado a lado. Amar significa que você vai perdoar 70 vezes 7. Agora, você vai escolher quem vai estar do seu lado. Você vai escolher quem vai estar te apoiando. Porque tem pessoas que te apoiam, que fazem você ir para frente. E tem pessoas que só fazem você andar para trás. Tem pessoas que, se puder, elas vão te derrubar. Você está entendendo? É uma escolha, sabe? Você escolhe quem está do seu lado. Você não escolhe quem você tem que perdoar. Aprenda isso. Você não escolhe quem você tem que perdoar. A palavra diz que você tem que perdoar todo mundo. Perdoa para que você seja perdoado. Amém? Agora, quem anda do seu lado, você escolhe. Entendeu? Então é muito sério. Amar e perdoar é libertador. Sabe? Quando a gente ama, a gente libera coisas que estão no nosso coração, libera traumas. Todo trauma é uma falta de perdão.
Toda dor é uma falta de perdão. Toda tristeza é uma falta de perdão. Porque quando você perdoa, podem falar o que for sobre aquilo que você não se importa mais. Passou. Não quer dizer que você vai estar do lado da pessoa, mas aquilo lá já não te afeta mais. Vocês estão entendendo? Sabe? Vou esticar aqui rapidinho. Terceira coisa. A palavra diz o seguinte, olha o que está escrito aqui. Cadê? Mateus 22:36, né? Este é o primeiro, versículo 39. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo, tá? A palavra diz para amar o seu próximo como a quem? Como a si mesmo. A pergunta, você se ama? Você se ama? Você ama o que você tem vivido? Você ama as suas decisões? Você tem problemas com você mesmo? Muitas pessoas deixam de viver o avivamento, deixam de viver os propósitos de Deus, porque não conseguem olhar para si mesmo. Tem problemas com isso, estão machucadas com isso. Deus quer que você se perdoe. Deus quer que você se ame. Ame pelo que Ele nos amou. Ame pelo que Ele quer, pelo que Deus quer fazer sobre a sua vida. Não pelo que você fez lá no passado, porque vou ser bem sincero, a palavra diz que Deus já jogou no mar de esquecimento dele. Ele não se lembra mais. E por que você está se lembrando ainda? Por que você fica toda hora trazendo isso à tona? Sabe? Então, você quer ser avivado? Preste atenção aqui, gente. Vocês querem ser avivados? Você precisa se preocupar com essas três coisas. Ame a Deus em primeiro lugar. Coloca Ele em primeiro lugar na sua vida. Ele é mais importante do que qualquer coisa. Essa semana eu estava falando para uma pessoa isso. Você está colocando a sua família acima de Deus. Não estou falando de igreja. Acima de Deus. Deus acima de qualquer coisa. Deus acima de qualquer coisa. Coloca Ele acima das... Amar a Deus não é sobre palavras, é sobre ações. Ame o seu próximo. Para você ser avivado, você precisa ser curado. Para você se levantar, você precisa ser curado. Enquanto você estiver doente, você não vai se levantar. Aquilo ali vai ser um peso na sua vida. Aquilo ali vai toda hora vai vir te atingir, te afetar. Ame o próximo para você ser curado. Deus vai demonstrar o amor dele através de outras pessoas sobre a sua vida. O inimigo está tentando desafastar isso. O inimigo está falando que você não pode confiar em ninguém. O inimigo, ele vai ficar de toda forma tentando fazer com que você seja isolado. Vai te causar depressão, ansiedade, sabe? Porque ele vai te isolar. Mas a palavra diz que nós precisamos ser uns pelos outros. E eu te garanto que o momento mais feliz da sua vida foi quando você estava uns pelos outros. Quando você estava conectado a pessoas, vivendo o amor de Deus. Porque você dá o amor e você recebe o amor. E terceira coisa, ame a si mesmo, sabe? Comece a olhar, porque muitas pessoas não enxergam isso. Mas existe um problema dentro de você, que talvez você tenha problemas consigo mesmo. Você fica se colocando culpa sobre tantas coisas que já aconteceram na sua vida. Ou decisões que você deixou de tomar. Decisões que você tomou e decisões que você deixou de tomar. Por que eu fiz isso? Só que você não faz isso conscientemente. Você faz inconscientemente. E isso vai te matar, isso vai te destruir. Entrega isso para o seu Deus. Entrega isso para o nosso Deus, para o nosso Pai. Entrega a sua vida para Ele. E eu te garanto que Ele vai te perdoar. E Ele vai começar a fazer você ser avivado, sabe? Seja avivado por dentro. Deus quer nos levantar para que a gente possa viver o sobrenatural dEle, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Recebe essa palavra no teu coração. Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida, em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus, fica. Aleluia, Pai.